Infelizmente, sim, porque o Simples Nacional ele surgiu como o início de uma reforma tributária, simplificando as obrigações acessórias, simplificando o cumprimento do recolhimento dos impostos e também trazendo uma condição bem mais favorável para as empresas pequenas, para as micro e pequenas empresas. Então ele surgiu numa condição super favorável, até e o que a gente entende ser salutar, né, para fomentar o crescimento dessas pequenas empresas, facilitar o seu dia a dia, que elas possam produzir, gerar renda, gerar emprego, gerar impostos. Então, a origem do Simples, ela é super adequada e conveniente. Ocorre que nos últimos anos, no decorrer das mudanças em legislação, ele vem perdendo essa simplicidade e ele vem perdendo também essa questão tão favorecida no quesito carga tributária. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, a tabela do Simples, ela não sofre reajustes. Então ela está numa condição, ela vai chegar numa condição como é a tabela do imposto de renda pessoa física, por exemplo, que hoje está defasada em 72%, por não ser atualizada pela reposição da inflação. Então a tabela do Simples está chegando nas mesmas condições. E o que a gente precisa fazer, é a comunidade empresária, são as lideranças empresariais, as entidades, as federações e associações e sindicatos, começar a levantar essa bandeira para que a gente não chegue numa situação de onerar ainda mais essas pequenas empresas. E as pequenas empresas, presidente, elas já arcam com custos muito elevados, além, é claro, dos gastos normais que se tem no dia a dia aqui no Rio Grande do Sul. Falando especificamente dos nossos problemas, nós temos gastos excessivos com segurança, por exemplo, muitas vezes é preciso contratar segurança particular, porque a gente tem um claro problema, um déficit na questão da segurança pública. Você tem também todas as questões extremamente corretas, mas que também são gastos dos direitos trabalhistas, né, de possíveis funcionários que são agregados a essas empresas, ou seja, há uma série de gastos que estão direta ou indiretamente ligados a esses empresários. E aí a carga tributária é cada vez mais elevada. Isso faz com que muitas vezes também o pequeno empresário, o empreendedor, deixe de investir ou desista até mesmo do seu empreendimento em virtude dessa oneração, muitas vezes exaustiva, e que leva esse empresário a muitas vezes deixar o seu empreendimento. Infelizmente, a tua colocação é 100% correta. E então hoje a gente tem uma inversão de valores aonde o Estado existe para servir a sociedade. Então ele arrecada o suficiente para servir essas necessidades básicas. E hoje ele não está servindo, ele está se servindo da sociedade. Ele está se servindo da arrecadação e a contrapartida dele é muito abaixo do básico necessário. Mas, além disso, Ananda, porque isso nós estamos falando de estrutura. Especificamente dessa questão de reajuste de tabela do Simples, eu queria trazer um exemplo para ti, para os ouvintes, que se nós simplesmente aplicarmos os índices inflacionários por uma empresa, uma pequena loja do comércio, que lá em 2012, que é o início da vigência da tabela atual do Simples, vendesse R$100 mil, se a gente trouxesse esse faturamento dela para hoje, só com reposição de inflação, como a tabela não alterou, ela simplesmente estaria onerada em 42% na sua carga tributária. Nossa, a pequena empresa. Mas isso aí é falência na certa. E outra, é pior, porque o projeto de lei que tramita hoje na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, ele não prevê reajuste, ele prevê uma mudança no formato do cálculo do imposto, e esse exemplo que eu te dei, se nós projetássemos a inflação de 2016, 2017, esta mesma empresa que faturava em 2012 100 mil, chegará lá em 2018 com uma defasagem de 67%. Nossa! E aí o governo, eu acho que é essa bandeira que nós, a comunidade empresária, tem que levantar. O governo repete por várias vezes a questão de renúncia fiscal. Não há renúncia fiscal quando a gente está falando de reposição de inflação. E aí o que nos indigna
é quando se fala em renúncia fiscal ou quando por mais de uma oportunidade, o mandatário, ou a mandatária máxima do país na ocasião, pega um dia 1º de maio, o dia do trabalho, vai em rede nacional dizer que vai dar 4,5% de reajuste na tabela do imposto de renda, quando a inflação é de 11%. Então as coisas ficam distorcidas e eu acho que é isso que a gente precisa gritar, a gente precisa ser ouvido na questão da injustiça que se faz com o cidadão, com o contribuinte, mas nesse nosso conteúdo de hoje a gente está falando das pequenas empresas. E ainda, presidente, a gente falava de alguns aspectos que acabam onerando o empresário, né? Exemplo da segurança pública. Aqui no estado a gente tem um problema complexo e generalizado em relação à economia. Isso é conhecido de todos os ouvintes, diariamente acompanham isso aqui na nossa programação. E obviamente que isso acaba fazendo com que se crie um cenário ainda mais complexo, não só para o pequeno empresário, para o médio empresário, mas para todos os empreendedores, né? Isso é geral. E a gente pode perceber também essa questão do aumento da inflação em todo o país. Isso por si só já cria um ambiente onde a famigerada crise acaba se tornando necessária, o termo acaba se tornando parte dessa discussão. Lhe pergunto, presidente, tendo em vista todo esse cenário negativo que a gente tem, economicamente falando, no país, e esse projeto tramitando, o que se pode fazer, de que forma se pode tentar driblar isso, vencer essa questão e fazer com que essas mudanças não sejam aprovadas dessa forma, mas sim que sejam colocadas de uma forma a atender às necessidades do empreendedor? Infelizmente, nós temos essa situação já toda costurada, porque hoje as leis são aprovadas no Brasil, no Estado, em todos os ambientes, com costuras e com negociações, vota comigo nisso que eu voto contigo naquilo. Então, esse projeto, como ele envolve todo o Brasil, ele envolve as prefeituras, porque o imposto municipal também é contemplado dentro do Simples, o ICMS, que é o imposto estadual, também é contemplado dentro do Simples. Esse projeto ele está todo costurado. Então nós precisamos, como ele entra em vigor, a mudança da tabela entra em vigor somente em 2018, mesmo que esse projeto seja aprovado, nós precisamos levantar essa bandeira do reajuste. Nós não podemos colocar o reajuste da tabela, que é uma reposição de perda inflacionária, no mesmo pacote de discussão de inclusão de novas categorias, que é super complexo, ou de mudança de cálculo, que também é super complexo. Nós não podemos permitir que um simples reajuste tenha que ser debatido entre Estado, entre município, entre deputados, entre senadores, entre sociedade. Isso tinha que ser automático. Então eu acho que é essa bandeira que a gente tem que levantar. Porque o que acontece hoje é que se faz jogo de palavras para não ser, eu posso ser um pouco mais rude, são bravatas, onde se jogam as questões positivas ou se maquiam as informações para se criar um cenário agradável. Hoje, esse projeto do Simples está sendo tratado como uma ampliação do limite da tabela. Não é verdade, não há aumento de limite algum, porque está sendo aumentado o limite menor do que a inflação, mas para quem ficar fora do limite anterior de 3.600.000, vai ter que calcular os impostos municipais e estaduais por fora. Então é um novo regime. Então quem não está acostumado, ou quem não vive o dia a dia da parte tributária, como nós da área contábil, como nós do SESCOM, acaba se deixando levar por esses discursos que são parciais, que são maquiadores da verdade. Então, eu acho que é essa a nossa grande missão, é desmistificar isso e fazer os empresários, as entidades empresariais entenderem que o projeto não é bom, porque se dá migalhas para se tirar do todo, se beneficia um pequeno grupo, mas todos perdem, porque a tabela está defasada e vai continuar. Essa é a grande questão, Ananda. Por isso que a gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa engrossar esse discurso, e isso é uma coisa nacional, a gente tem que fazer aqui no Estado, a gente tem que levar para o centro do país, para que esse debate seja um pouquinho mais realista e um pouquinho mais objetivo com a verdade.